Graça e paz, meus irmãos, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Amém? Quando eu vi aqui um anúncio de escola de Libertadores, eu falei, isso a gente sabe. A gente tem bastante lá, né? Muito. Pensei que ia ser a comitiva do Flamengo que ia dar aula aqui de escola de Libertadores. Mas eu ia passar quietinho, ele cutucou, eu tinha que falar. Agora eu estou com poder, meu irmão. Brincadeira à parte. Trouxe aqui meus amigos, tudo Cristo. Pode ficar em pé, por gentileza. Lá minha esposa. Os amigos são Cristo. Pode virar para trás. Ó. Feio, pobre, mora longe. Tudo Cristo, em nome de Jesus. Pode sentar, são meus filhos ali. E sobrinho, tudo em casa, graças a Deus. Gente de Deus. Meus irmãos, para mim é uma honra muito grande estar aqui. Pedi a esposa para Patrícia, fique em pé também. Não sei se eu pedi, você foi? Patrícia, minha esposa, pode ficar em pé. Também, isso. Somos casados há 33 anos, temos 2 netos, graças a Deus. E nós estamos na jornada aí do desenvolvimento da nossa paternidade em Cristo Jesus. Eu queria, antes da gente ler a palavra, eu queria orar com você. Porque, meu irmão, depois que Cristo nos liberta das drogas, dos vícios, das prostituições, depois que Cristo nos tira do lamaçal do pecado, depois que a gente vê todos os seus sinais e as suas maravilhas, a próxima etapa da libertação, por isso que Paulo vai dizer, olha, se o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. Mas também o apóstolo Paulo fala sobre permanecer livre. A permanência na liberdade é algo que é exercitado e aprendido pela renovação do entendimento. Se não há transformação da nossa mente, não há a mínima possibilidade de você resistir ao diabo. Por isso que a Bíblia diz para nós, em Tiago, que a gente precisa se submeter a Deus. E aí sim, resista ao diabo. Submeter-se a Deus é o quê? Submeter-se ao seu ensino. Submeter-se a Deus é a sua maneira de pensar. É a sua maneira de olhar e reger todas as coisas. De maneira que sem a gente ser renovado na nossa maneira de pensar, não há a menor possibilidade de você vencer um bicho que é milenar. Só há um jeito de andarmos em vitórias, em triunfo, contra esse bicho que é milenar, se você entrar na dimensão eterna do ensino de Deus. Só dá para vencer aquilo que é milenar, se você entra na dimensão do eterno. Por isso Jesus, depois de ter feito tantos sinais, tantas maravilhas entre o povo, o último sinal que ele deu aos seus contemporâneos foi o sinal do filho de Jonas, foi a sua ressurreição. E depois que ele ressuscita, o evangelho não fica mais retratando os seus sinais e as suas maravilhas. O evangelho passa a retratar o seu ensino. O seu ensino. De maneira que nós estamos aqui, neste momento, num ambiente de profunda batalha espiritual. Para que a tua velha maneira de pensar continue te dominando. E você viva miseravelmente salvo. É salvo por Cristo Jesus, mas a vida que você vai vivendo é uma vida miserável, porque você não foi renovado na maneira de pensar. Então eu queria orar com você, para que todas as outras vozes, contrárias à voz do nosso Pai, possam ser caladas em nome de Jesus. As vozes que gritam no seu interior e no meu interior possam ser caladas, porque o Senhor está no seu santo templo.
E diante disso, todas as outras vozes, não são as externas, mas são as que estão aqui no nosso coração, guerreando contra o conhecimento, contra a revelação de Deus. Vamos orar? Pai bendito, eu quero te louvar do fundo do meu coração por sua bondade e sua graça, por sua palavra. O Senhor enviou a sua palavra e os curou. É a sua palavra que nos cura de uma maneira vã de pensar, uma maneira vã de viver. Por isso, em nome de Jesus, o Senhor que nos fez assentar juntamente com Cristo nas regiões celestiais, que o Senhor possa fazer calar pelo poder do teu Espírito tudo aquilo que nos reivindica a vivermos limitados pela história, tudo aquilo que nos reivindica a vivermos como se estivéssemos presos àquilo que é o terreno, aquilo que é o terroso, para que em nome de Cristo Jesus a gente possa viver a novidade de vida do homem celestial. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode abrir sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis. Gênesis, capítulo 2, verso de número 4. Gênesis, capítulo 2, verso número 4. Pedro fala para nós, lá na sua carta, sua primeira carta, 1:23, que nós fomos gerados não de uma semente corruptível, mas que nós fomos gerados de uma semente incorruptível. A palavra de Deus fala para nós aqui, no capítulo 2, verso 4, o seguinte: esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Amém até aqui? O livro de Gênesis, ele foi escrito logo depois a libertação do povo do cativeiro. O livro de Gênesis, ele não é escrito durante ou antecipadamente a libertação do povo lá do Egito, do tempo em que eles ficaram no Egito. Não. O livro de Gênesis é escrito pós a libertação do Egito. Ou seja, as narrativas que você vai encontrar na história de Gênesis, no livro de Gênesis, não são narrativas simultâneas ao processo de libertação, da retirada do cativeiro. As narrativas que você vai encontrar no livro de Gênesis são processos posteriores educativos a um povo que foi liberto. Ou seja, o livro de Gênesis não é para falar sobre a criação. O livro de Gênesis não é para falar sobre ciência. O livro de Gênesis é para educar um povo que foi retirado da escravidão egípcia para uma nova mentalidade, para uma nova maneira de pensar. Amém até aqui? O livro de Gênesis, ele está na Bíblia como princípio, como fundamento, a fim de evocar e ensinar o propósito, a vocação e a missão daquele povo. Porque Deus nunca teve como propósito último tirar um povo do cativeiro. Deus sempre teve como propósito último introduzir o povo a essa terra prometida, para que a partir deste lugar Israel fosse bênção para todas as famílias da terra. Amém, irmãos? Este é o propósito do livro de Gênesis. De maneira, irmãos, que quando você olha Gênesis,
você vai ver uma narrativa de uma semente passando e perpassando todo o livro. Uma semente que vai se desenvolver cada dia mais, a fim de formar num povo uma consciência de paternidade. Porque só dá para ser bênção para todas as famílias da terra com a consciência de pai e não com a consciência de filho. Deus não nos criou para sermos seus filhos. Deus nos criou para desenvolver em nós o seu espírito paterno, a sua mente paterna. Por isso, há um trabalho de desenvolvimento de toda uma semente que vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, até chegar aqui em nós. Por isso, você percebe que nesse texto aqui que nós acabamos de ler, esta é a história da origem. Essa palavra no hebraico significa toledot, que significa semente. Essa é a história de uma semente. Essa é a história de uma genética. Essa é a história de uma semente que vai se perpetuar e que vai se introduzir em toda a terra, a fim de que a paternidade de Deus, a glória de Deus, a essência de Deus seja manifesta a todas as gerações. Nós aprendemos, irmãos, por conta do autor de Hebreus, que tudo que é visível foi feito daquilo que é invisível. De modo que as coisas que nós vemos refletem um invisível de vida ou pode refletir um invisível de morte. Por exemplo, volta aí um pouquinho seu texto, lá em Gênesis, capítulo 1, 26 e 27. Diz assim: então disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí ele fala do propósito. Domine ele sobre os peixes, sobre os répteis e tudo que se move ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Nós sabemos, por conta desse texto aqui, que a imagem da semelhança de Deus é a unidade. Que a imagem da semelhança de Deus é a relação. E essa relação inicial, ela é o visível de um invisível. Por exemplo, quem vem primeiro, o casamento ou a família? Quem vem primeiro, o casamento ou a família, irmãos? Hã? Quem vem primeiro, irmãos? O casamento ou a família, irmão? Quem vem primeiro é a família. E não o casamento. Vamos ler o texto seguinte. E Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. O que estava na mente de Deus quando Ele criou o visível do casal? O que estava lá, irmãos? A família. De modo que um casamento serve ao propósito da família, e não a família ao propósito do casamento. Porque o casamento é o visível do invisível de família. Amém, irmãos? Amém? De maneira que Deus está trabalhando, o que Deus está estabelecendo aqui, é uma formação e uma consciência de família. Por isso, irmãos, bênção na Bíblia
está associado a quê? Bênção em Gênesis. Se eu te perguntar assim, o que é bênção? O que é bênção? Em Gênesis, bênção está associada a uma coisa. Vamos ler? Gênesis 1, verso número 21 e 22. Diz assim: assim Deus criou os grandes animais aquáticos, os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus fez o quê? Deus fez o quê? Os abençoou, dizendo: como é que Deus os abençoou? Sejam férteis e fecundos. Bênção aqui está associado com o quê? Fertilidade, semente. Bênção aqui está associado com fertilidade, com semente. Mas vamos lá de novo para o verso de número 28. Depois que Deus cria o casal, a unidade, Deus diz o quê? Deus os abençoou e lhes disse: sejam o quê? Férteis e multipliquem, dominem a terra, governem. Agora a bênção está associada com a fertilidade e com o governo. Mas o governo está subordinado e a serviço da fertilidade, da multiplicação, da continuidade, da formação da família, de maneira que todas as estruturas estão a serviço da família. Porque quando você inverte isso, você esteriliza a família. Você esteriliza a família. Se você pegar a família e colocar para servir a estrutura, essa família fica estéril. Todas as estruturas, tudo precisa ser governado com um propósito, com a missão, com a vocação da continuidade, do fluir dessa semente. Amém até aqui, irmãos? Estão acompanhando direitinho? Vamos lá para Gênesis 2. Gênesis 2, verso 1. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a terra que realizara, e neste dia descansou. E Deus fez o quê? Abençoou o sétimo dia. O que Deus está fazendo? Agora, tudo aquilo que é necessário para o fluir dessa semente está garantido. O homem pode entrar nessa consciência de descanso. Porque tudo que eu estou fazendo, tudo que eu já prontifiquei, visa a descendência, visa um fluir desta semente. Amém? Até aqui, irmãos? Por exemplo, vai lá para Gênesis, capítulo 9. Gênesis, capítulo 9. Verso de número 1. O que diz aí? E Deus fez o quê? Deus abençoou, dizendo o quê? Sejam férteis e multipliquem. Bênção na Bíblia está associada ao quê, irmão? Frutificar, multiplicar. Bênção não são coisas. Bênção é um fluir de vida. É um jorrar de vida. É uma transmissão de vida. De maneira que toda a minha consciência de gestão está a serviço desta vocação, deste propósito, desta missão. Amém até aqui, irmãos? Amém. Por isso, volta lá, capítulo 2 de Gênesis. Nós vamos ler um pouquinho aí,
pessoal que é bom de Bíblia, que eu sei, o pessoal gosta de Bíblia. Por isso que quando Deus vai formar esse casal, antes de dar um casamento, antes de formar a mulher ali, o que Deus dá para esse homem? Verso de número 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para fazer o quê? Cultivar e guardá-lo. O que vem antes do seu casamento? A consciência de missão, a consciência de propósito, a consciência de vocação. Por que muitos de nós saem casando de qualquer maneira e depois tem que lidar com todas aquelas mazelas da incoerência? Porque lá no início eu abandonei a consciência de missão, de vocação e de propósito. Eu esqueci que o casamento não tem a ver comigo e nem com a outra pessoa. Que o casamento tem a ver com a vocação de formação de família, que é maior do que eu e maior do que ela. Por isso, quando um jovem cristão ouve a voz de Deus, irmãos, e vai escolher um cônjuge, ele coloca pelo menos 4 lentes. Primeiro, a espiritualidade dessa mulher ou desse homem. Quem ela serve? Quem ela ama de todo o coração ou quem ele ama de todo o coração? Porque o seu casamento não tem a ver com você, tem a ver com a missão. Ah, ele é legal, ele é bacana, ele é botafoguense, faz mal a ninguém. Começou a fazer de vez em quando, tal. Legal, legalzinho. Quem é a prioridade do coração dele? Quem é? Quem é? Mas ele gosta muito de mim. Não escolha uma pessoa porque ela gosta muito de você. Isso não sustenta um casamento. Se essa pessoa não ama a Deus mais do que você, é furada, irmão. Amém, irmão? Vamos começar. Segundo, como é que essa pessoa emocionalmente é instável, é inconstante, fala que vai, mas não vai, uma hora está bem, uma hora está mal. Como é que é isso? Porque, irmãos, no caminho da missão precisa haver constância, perseverança. Ah, eu dou conta. Irmãos, é complexo. É muito complexo. A compatibilidade emocional é uma pessoa que vive reclamando, culpando todo mundo pelos seus problemas, ou é uma pessoa que assume responsabilidade? É uma pessoa com quem você passaria conversando o resto da sua vida, irmãos? Porque eu vou falar uma coisa para você. Depois de um tempo, depois que vai passando o vigor, tudo, o que fica é a amizade entre 2 irmãos. E se você não desfruta disso com essa pessoa, quando a vida passar todos os processos de criação de filho, aquela coisa toda, aquela dinâmica, e vocês 2 sobrarem em casa, se não houver compatibilidade emocional, se não houver amizade, é isso que a gente está vendo aí hoje aí. Um montão de gente desfazendo de relacionamento depois de 30 anos de casado. Mas por quê? Porque acabou o negócio. Como não tinha relação, era um negócio, nós estamos cuidando aqui dos filhos, nós estamos formando aqui a família, nós estamos aqui criando estrutura, acabou, vai embora. Terceiro lugar, irmãos, como é que essa pessoa, a compatibilidade intelectual? Porque se você não achar essa pessoa, no mínimo, interessante, depois, quem já viu aqui cônjuge chamando o outro de burro? Já viu isso? Burro, tal. Mas aonde você conheceu essa pessoa? Onde foi que você conheceu? Onde foi que você conheceu, irmão? Lá no início,
você abandonou a consciência de missão e de vocação e foi por aquilo que era do seu interesse, ou por aquilo que era necessário, ou por aquilo que você julgava importante. Antes de Deus te dar um casamento, Deus te dá uma consciência de missão e de propósito, porque o teu casamento não serve a você, o teu casamento serve a missão de Deus. Amém, irmãos? Vira para o teu irmão e fala isso para ele. Fala, meu irmão, em nome de Jesus, o seu casamento não serve a você, serve ao propósito do nosso Pai. Amém? Amém. Por isso, nós entramos, começa o texto de Gênesis dizendo, esta é a origem, esta é a semente que veio do alto, a semente de um pai, a semente do pai. Esta é a origem, esta é a semente. E lá no capítulo 3, você sabe o que acontece. Entra o pecado. Entra o pecado. E lá no capítulo 3, verso 15, diz assim, porém inimizade entre você e a mulher. Amém? Entre a sua descendência e o descendente da mulher. Então, porém, uma inimizade entre a sua semente e a semente e o descendente da mulher. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, irmãos. Em qual ventre Satanás gera filhos para si? Porque há uma descendência dele. Há uma descendência dele, irmão. Há uma descendência dele que persegue o descendente da mulher. Guarda aí no seu coração. Do mesmo ventre que nasce filhos de Deus, nasce filhos do diabo. Do mesmo ventre que nasce filhos de Deus, nasce filhos do diabo. Há uma guerra, há uma busca, e você vai ver isso o tempo todo na Bíblia. Por exemplo, volta aí, por gentileza, vai lá, deixa eu botar meu óculos, para Gênesis 5:1. Gênesis 5:1. Este é o registro de quem? Da descendência. Este é o registro da semente. Irmãos, depois de Gênesis 3, o que vem? Gênesis 4. E o que tem em Gênesis 4? O que tem em Gênesis 4, irmão? Qual é o episódio marcante em Gênesis 4? Caim e Abel. Caim saiu da onde, irmãos? De qual ventre? De Eva. E Abel saiu de qual ventre, irmãos? De Eva. Saíram do mesmo lugar? Houve uma guerra entre esses dois irmãos? Houve, irmãos? Houve. Mas saíram do mesmo ventre? Irmãos, presta atenção aqui em nome de Jesus. Sem a consciência da herança, sem a consciência da missão, sem a consciência do propósito, sem a consciência do desígnio, sem a consciência do que nós estamos fazendo aqui, nós podemos gerar filhos para a serpente e enviar para o mundo filhos para a serpente. E esses filhos da serpente vão perseguir aqueles filhos que são da luz. Os irmãos estão entendendo? Do mesmo ventre, do mesmo lugar. Por isso, logo após a morte de Abel,
Deus faz questão de registrar de novo aqui, ele colocando de volta no circuito da humanidade a semente dele que esmagaria a cabeça da serpente. Por isso, Gênesis 5. E aí você vê, irmãos, a cabeça da serpente, como é que ela pensa? A cabeça da serpente pensa em construir uma cidade que seja boa para si. A cabeça da serpente pensa em construir um lugar onde ele possa se beneficiar. A cabeça da serpente pega a unção de Deus e usa em seu benefício. Isso é a cidade de Caim. Um lugar onde eu uso tudo e a todos para me beneficiar. Só que se você olhar nas duas descendências, irmãos, na descendência de Caim e na descendência de Sete, de Adão e Sete, você vai ver uma coisa que tem diferente aqui. Na descendência de Caim, não tem números de dias. Você não vê. Na descendência de Sete, você vê os dias sendo contados. Por quê, irmão? Por quê? Qual a inteligência bíblica por trás? Vamos lembrar? Ensina-nos a contar os nossos dias de modo que alcancemos corações sábios. Por que que a descendência de Caim não tem os anos contados? Porque os anos vividos fora da consciência de missão, de propósito, da vocação, Deus desconhece. Deus desconhece. Deus só conhece os anos em que você está vivendo submisso ao propósito, à vocação e à missão que Ele estabeleceu para nós aqui na terra. Por isso, lá em Mateus 7, 22, Jesus diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome nós não profetizamos? Em teu nome não realizamos muitos sinais e maravilhas? Irmãos, quando Jesus enviou os 72, e os 72 voltaram maravilhados porque tinham expulsado os demônios tinham submetidos a ele, Jesus fala assim: olha, não fique empolgado com isso não, porque eu dei autoridade para vocês. Fiquem alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Vocês estão vivendo segundo aquilo que está escrito na vida a seu respeito. Amém? Aí Jesus fala: muitos me dirão naquele dia, e eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Deus não conhece quem não vive na missão, na vocação e no propósito. Ele não conhece, não é contado. Você está entendendo, irmão, seriedade disso? Você e eu não estamos aqui para garantir condições futuras para os nossos filhos. Nós estamos aqui para conversar sobre a missão e a vocação e o propósito, o desígnio de cada um deles. Você entende, irmão? Você não está criando um filho. Você não está criando uma filha. Nós estamos criando pais para o mundo. Nós estamos criando mães para o mundo. Porque esta é a vocação do nosso Pai conosco. Se a gente for continuar, porque o tempo não dá, vai até que hora aqui, Sil, por favor, me ajuda aí. Até? Tá bom. Me deu uma colher de chá aqui. Vocês seguram a onda aí. Se a gente for olhando o restante dessa palavra que vai marcando ali, descendência, 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 você vai ver. É assim a história dos descendentes de Ismael. Está lá, a semente de Ismael.
Mas está lá a história da descendência do Isaac, a semente do Isaac, passando. A próxima vez que você vai ouvir a palavra bênção, depois aqui de 9, é em Gênesis 12. E quem aparece em Gênesis 12, irmãos? Quem? Abraão. Com qual vocação? Qual era a vocação de Abraão, irmãos? Ser pai. A vocação de Abraão era ser pai. Deus não tinha como propósito último dar um filho para Abraão. Deus tinha como propósito último fazer do Abraão um pai. Nós, irmãos, criamos e formamos outros pais. Por isso, Deus abençoou Abraão. Abençoou para ele ser o quê? Pai. Qual é a bênção de Abraão? A fertilidade. Por isso, todas as famílias da terra são abençoadas na família de Abraão. Mas para minha família ser abençoada na família de Abraão, eu tenho que discernir a bênção que está sobre a família de Abraão. E qual é a bênção que está sobre a família de Abraão? A paternidade, o gerar, o frutificar. De maneira que a minha casa é bendita à medida que ela discerne a bênção que está sobre Abraão. E qual é a bênção? Sermos pais. Sermos pais. Essa semente vai viajando. De maneira, irmãos, que um descendente de Abraão, vai parar no Egito. Para resolver os seus problemas financeiros, irmãos? Para resolver os seus problemas emocionais? Não, ainda que isso aconteça. No processo do cumprimento da missão, isso acontece. Para que um descendente de Abraão vai parar no Egito? Para ele abençoar? Para ele abençoar, irmãos? Todas as famílias da terra. O livro de Gênesis termina com aquela semente abençoando todas as famílias da terra. O livro de Gênesis está ali para nos trazer o ensino de que o propósito de Deus é formar em você essa mente paterna. E termina não só o Gênesis agora, porque não dá para discorrer isso tudo na Bíblia, mas termina o Primeiro Testamento com uma declaração maravilhosa, uma promessa maravilhosa. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E começa o Novo Testamento. O Novo Testamento começa com o quê, irmãos? Com Toledote na versão grega. Esta é a história, a genealogia de Jesus. Essa é a história daquela semente que começou aonde? Começou aonde? Lá no Éden. E como é que termina, irmãos, o Novo Testamento? Como é que ele vai terminando? Também com aquela serpente, lá em Apocalipse 12, perseguindo o restante da descendência que veio de lá. Por isso, meu irmão, Jesus conversando com os discípulos, conversando com os mestres da lei, lá em João 12, lá em João 8, eles reivindicando a paternidade de Abraão por meio da carne, por meio da competência, por meio das aparências. Jesus fala assim: vocês não têm como pai Abraão, vocês têm como pai o diabo, vocês são filhos do diabo. Jesus chama aquelas pessoas que tentam reivindicar a bênção como meio de estruturas que vão garantir a sua felicidade, o seu bem-estar, e não como suporte que é aquilo que lhe dá para cumprir a sua missão, o seu propósito e a sua vocação.
Meu irmão, em nome de Jesus, você não está aqui para conversar e aprender a conversar sobre o futuro dos seus filhos. Você está aqui em nome de Jesus para ser lembrado, para ter trazido à sua memória que não é sobre futuro que a gente conversa com os filhos. É sobre missão, sobre vocação e sobre propósito, irmão. Eles estão aqui para abençoar todas as famílias da terra. Eles estão aqui para, entrando nas cidades, eles sejam luz, eles sejam bênção para todas essas pessoas. Você está entendendo isso, irmãos? Em nome de Jesus. Nós temos perdido muita gente que tem confundido que a vida é garantia de subsistência, que a vida é conforto. Irmãos, não trate seu filho confortavelmente. Conforto é para velho. Conforto é para gente que morreu. Dê todo o suporte para ele cumprir a missão, a vocação. Ainda que seja para dormir assim numa cama muito fofinha. Mas isso tem que estar alinhado com a vocação e o propósito. Mas se for só para ele ficar confortável, você pode estar desviando o seu filho da missão. E aí fica aquele cara com 30 anos, dentro de casa, se achando adolescente. Esperando tudo chegar na mão dele. Porque ele se desviou do propósito da sua missão. Nós fomos gerados por essa semente, irmãos. É dessa semente que nós fomos feitos. Nós somos feitos de Cristo. E você não foi criado apenas para ser filho de Deus. Por exemplo, quando você fala com Jesus, você se refere a ele como pai ou como irmão mais velho? Quem Jesus é? O pai ou o irmão mais velho? Vamos, estou batendo um papo, estou em família. Quem Jesus é? O pai ou o irmão mais velho? Primeiro irmão. Hein? Quem Jesus é? Irmão mais velho, né? Abra sua Bíblia em Hebreus, por gentileza. Hebreus 2. Hebreus 2. Hebreus 2. Hebreus 2. Vamos ler. Vou dar só um salto por causa do horário. Hebreus 2. A partir do 10. Ao levar. Acharam aí? Hebreus 2, a partir do 10. Acharam? Vamos ler juntos lá. Vamos lá. Tá ali, tá bom. O pessoal aqui é fera. Vamos lá. Para levar muitos filhos à glória. Vamos lá. Convinha que Deus, para quem e por meio de quem tudo existe, fizesse o quê? Segura aí, irmãos. Jesus era perfeito com 11 meses de vida? Ou Jesus era pleno com 11 meses de vida? Amém? Jesus era pleno. Ele era plenamente uma criança com 11 meses de vida. Mas Jesus não era perfeito. Porque o texto está dizendo que para aperfeiçoar Jesus, o Pai submeteu ele a um processo de sofrimento. Amém? Amém? Então, o sofrimento que nós, inclusive, submetemos aos nossos filhos, estão no propósito do aperfeiçoamento deles. E aperfeiçoar aqui é maturidade. Não é que Jesus tinha pecado.
Jesus não era perfeito no que ele veio representar, revelar e manifestar. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui? Tudo bem, né? Então vamos continuar. Vai. Ora, tanto que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Da onde todo mundo provém? De Deus ou do Pai? De onde todo mundo se provém? Da divindade ou da paternidade de Deus? Da paternidade. Amém? Então, todos nós viemos da paternidade de Deus. Deus não é a divindade com crise de poder querendo ser pai. Deus é o Pai que usa todo o seu poder para manifestar e revelar a sua natureza, a sua essência. De maneira que o poder de Deus está sujeito à sua natureza. Por exemplo, Deus pode tudo, irmão? Não. Deus só pode o que o seu amor paterno permite. De maneira que todo o seu poder está sujeito à sua natureza paterna. Vou dar um exemplo agora. Um pai pode fazer tudo o que quiser com uma filha? Por que não? Por que ele não pode? Se ele tem força, ele tem tudo. O que impede um pai de fazer tudo com uma filha? A sua natureza amorosa. Aí, às vezes, a gente ora assim, Senhor, eu sei que tudo pode. Ele rapaz, você não sabe o que você está falando. Porque se você me conhecesse, você ia conversar comigo sobre a minha vontade, não sobre tudo aquilo que eu posso. Porque oração não tem a ver com busca de poder de Deus. Oração tem a ver com a busca e com o conhecimento da vontade de Deus para a nossa casa. Amém, irmãos? Vamos lá. Então, todo mundo provém de um só. Provém do Pai. Por isso, Jesus não se envergonha de nos chamar de quê, irmãos? De irmãos. Então, como é que Jesus olhava para a gente grande parte do seu ministério? Como irmãos. Mas vamos seguir aí, por favor. Ele diz, proclamarei o teu nome aos meus irmãos. No meio da assembleia Durante grande parte do seu ministério, como é que Jesus olhava para a gente? Como irmão. Vai. Também eu porei a minha confiança nele. Novamente diz, aqui estou. Como é que Jesus está olhando para a gente agora? Como um pai. O que era Jesus aperfeiçoado? Quem vê a mim, vê o Pai. Meu irmão, presta atenção aqui, em nome de Jesus. Você não foi criado para ser filho de Deus. Você foi criado como um filho de Deus para que Ele pudesse aperfeiçoar você como um pai. Deus não quer conversar com você como um pai conversa com um filho. Deus quer conversar com você como um pai conversa com outro pai. De maneira que nas nossas conversas, nas nossas orações, Ele pergunte, e aí? Quem irá por nós? Está aí a família, está aí os filhos. Quem irá por nós? Aí a gente se levanta e diz, irmãos, quando pais saem juntos com famílias, eles brigam para pagar a conta. Alguém já viu isso? Mas quando sai um bando de garoto, todo mundo vai assim, quem vai pagar essa conta aí? Aí vai e tal. Mas quando são pais, os pais estão lá querendo que todo mundo seja servido. Deus não quer conversar com você como um pai conversa com um filho. Deus quer conversar com você como um pai conversa com outro pai, irmãos. Você está entendendo isso, irmãos?
É essas conversas que a gente tem que ter com nossos filhos. Você não pode conversar com seu filho, pode ter 13 anos, 14 anos, como um pai conversa com um filho. Você precisa conversar com seu filho na idade de filho, mas evocando sempre nele a mente paterna. Abra sua Bíblia em 1 João, em nome de Jesus. Para você, 1 João capítulo 3, para a heresia não ser tão forte assim. Depois o Sr. Farney corrige aí tudo aí. 1 João 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, irmãos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. O que tem depois de filho, gente? É o Pai, irmão. Deus te criou para ser o quê? Pai, irmão. E o Pai não se ocupa do que é visível. O Pai se ocupa daquilo que é invisível. Você não educa o seu filho para ser filho. Você educa o seu filho porque você está se ocupando das gerações invisíveis. Os não nascidos precisam estar presentes na sua educação, na sua transmissão de vida, em nome de Jesus. Olha como é que um pai ora, irmãos. João 17. João 17. João 17. João 17. Olha como é que a mente de um pai ora. Agora, a partir do 13. Agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Irmãos, você vai passar, mas a semente da paternidade não há de passar. Nós vamos passar, geograficamente nós vamos passar, mas essa semente Cristo permanece. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, sabe por que um pai anda em santidade? Não é porque ele quer ser exemplo para o filho. É porque ele está se ocupando da milésima geração dele. Ele anda em santidade não para ter a sua vida resolvida, mas porque ele está se ocupando de que toda a sua descendência entre na dimensão do que é eterno e não naquilo que é temporal, irmãos. Irmãos, preste atenção em nome de Jesus. Lembra que aqueles que me desonrarem, aqueles que me abandonarem, vai até a terceira e quarta geração. Mas aqueles que me honram vão até a milésima geração. A ideia de 1000 na Bíblia e a ideia do 4 tem uma inteligência bíblica. 4 ali tem a ver com a terra, os 4 pontos cardeais e tal. Quem não vive propositado vai criar os filhos dentro dessa dimensão de terra, dentro da dimensão limitante, dentro da dimensão temporária, dentro da dimensão que não é contada. Não é contada. Vai se resolver, vai pagar as contas, tudo isso. Mas não é contado. Não é propositivo. Não é vocacional. Milésimo na Bíblia tem a ver com o eterno. Um pai se santifica, não é para que isso chegue 1, 2, 3, 4 até 1000. Não é essa a ideia. É para que toda a sua descendência
entre na dimensão do eterno. Na Bíblia, ninguém viveu até 1000 anos. Você entende isso? Ninguém viveu até 1000 anos. Por que não viveu até 1000 anos? Porque 1000 é número de eternidade, é a ideia de eternidade, na pedagogia bíblica. Então, ninguém viveu até 1000 anos, porque ninguém tinha entrado no mundo eterno. Então, quando Deus nos dá a promessa de abençoar até a milésima geração, Ele não está falando assim, 1, 2, 3, 1000, acabou, agora zerou. Não. Ele está dizendo que se você se santificar, se você andar na verdade, você vai introduzir a sua família na dimensão daquilo que é eterno. A sua família vai ver a dimensão eterna, vai tocar na dimensão daquilo que é eterno, e não vai viver segundo aquilo que é temporal, passageiro. Você está entendendo, irmão? Por isso eu me santifico. Meu irmão, os não nascidos clamam pela sua vida de santidade, clamam pela sua vida em novidade de vida. Não tem a ver com você pagar as contas, tem a ver com você apontar onde todas as contas foram pagas na cruz. É ali onde nós redimimos toda a nossa família, toda a nossa descendência. Como é que um pai ora? Assim como enviaste ao mundo, eu os envio. Eu vim com missão. O que você conversa com seus filhos? Como ele passa um concurso? Como ele vira cadete da AMAN? Como ele passa no concurso de medicina? Como ele faz isso, como ele faz aquilo? Não! Isso tudo passa. Nossas conversas são sobre a missão, sobre a vocação. Coloque os seus filhos na dimensão do que é eterno. Os envie. Eles estão sendo enviados. Não há um lugar, irmãos, guarda no seu coração, não há um lugar nessa terra que possa abençoar os filhos de Deus. Sabe por quê? Porque Deus os abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Deus ressuscitou Cristo Jesus e o colocou assentado à direita de Deus nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aonde todo filho de Deus está agora mesmo. Aonde todo filho de Deus está agora mesmo. A gente pode ir lá e voltar rapidinho? Pode? Efésios 2, 6, mas vamos voltar para João e a gente vai terminar em nome de Jesus. Efésios 2, 6. Efésios 2, 6. Acharam? Aonde todos os filhos de Deus estão assentados agora. Leiam ali por gentileza. Vamos lá? Deus nos suscitou com Cristo. Meu irmão, você acha que é uma cadeira de médico, de oficial do exército, de juiz, de não sei o quê, que pode abençoar o seu filho? Não, meu irmão. Seu filho foi abençoado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É ali que ele está sentado. Para ele ser a bênção do lugar. Guarda o que eu vou dizer. Ló, desavisadamente, olhou para Sodoma e pensou, é ali que está minha bênção. Se você olha para algum lugar dessa terra achando que aquele lugar pode abençoar a sua vida, este lugar vai se tornar uma maldição para você e toda a sua casa, porque você é a bênção de todo lugar que você botar a planta dos seus pés, meu irmão. Seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a milésima geração. Por isso, volta para João e a gente vai encerrar, em nome de Jesus. Calma aí, segura aí. Pode ser que eu nunca mais volte, mas
Pelo menos eu entreguei o que eu tinha que entregar. João 17, 20. Olha, irmão, como é que esse pai ora. É isso que a mente do pai está ocupada. Minha oração não é apenas por ele. Você acha que você está orando só pelo seu filho, irmãos? Não. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Guarda o que eu vou dizer. O que você é como pai, o que você é como mãe, continuará existindo nos seus filhos, mesmo depois que você se for, para o bem ou para o mal. Todas as suas orações vão continuar valendo para toda a descendência. Você está entendendo? O que você está semeando em vida, porque essa semente não é carne, é um espírito. O que você está semeando no espírito vai continuar pregando para os seus descendentes. Eu sou fruto de uma avó metodista analfabeta, que não sabia verbalizar o evangelho. Meu avô não era crente. Ela acordava 5 horas da manhã para fazer almoço, para o meu avô não reclamar que tinha almoço atrasado. Essas cenas do sacrifício dela, para abençoar o meu avô que não era crente, ia ficar reclamando que ela ia para a igreja, quando eu era neto, foram marcando o meu coração, irmãos. Sem ela dizer uma vez uma palavra sobre o evangelho para mim, mas ela desenhava o que era evangelho. Os meus netos hoje estão caminhando na fé, irmãos. Gente que ela não viu, gente que ela não enxergou, mas estão sendo afetados pela fé dessa mulher semi-analfabeta. Você não ministra ao visível, você está ministrando ao invisível em nome de Jesus. Não se prenda ao que você está enxergando no seu filho na vida. Se prenda àquilo que Deus está te revelando a respeito da sua história, irmãos. Escreva uma carta aos seus descendentes, porque eles ouvirão da fé que você teve. Você bem sabe, Timóteo, da fé da sua avó, da fé da sua mãe. Você bem sabe de quem você aprendeu. Há uma história de fé que vai descendo, meu irmão. Vai descendo. É muito maior do que eu e você. É muito maior do que aqui e agora. Escreva essa carta, porque o nosso Pai escreveu a dele para a gente, para toda a sua descendência. Eu queria desafiar você, meu irmão, a ir para casa e escrever uma carta para aqueles que não nasceram ainda, sobre a paternidade de Deus. Eu tenho 12 anos. Tu não tem filho, mas tu já é um pai. Escreva essa carta para os seus descendentes. Como é que você namora? Como é que um pai com 12 anos namora? Escreva essa carta para ele. Como é que uma mãe com a cabeça da paternidade de Deus namora, estuda, é amiga? Escreva essa carta. Nosso pai escreve carta. E você, em nome de Jesus, possa escrevendo a carta para a sua descendência, daqueles que você não verá com os olhos carnais, mas pela fé, todos nós um dia nos encontraremos debaixo da árvore da vida, que serve de cura para todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Era isso que eu tinha para entregar nessa manhã. Que Deus ilumine a todos, em nome de Jesus.